aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-fraldas muito bonito, muito prático e fácil de fazer. Ele tem dois zíperes e na parte de dentro ele tem dois bolsos. O bolso para lenço umedecido e o bolso porta-fraldas, que vem com elástico. E você pode também colocar pomada ou o que você quiser aqui dentro. Lembrando que todos os tecidos e materiais utilizados nesse vídeo você pode adquirir lá nos meus parceiros da Avemor Tecidos. E não esquece de utilizar o meu cupom para ganhar desconto. Meu cupom é Avemor Isa Remos. E essa etiqueta linda aqui é da minha parceira Luciana Cravo. Você também tem desconto para adquirir essas etiquetas. É só ir aqui embaixo na descrição do vídeo e ver o link para entrar em contato com ela. E também temos cupom, é ISA05. E antes da gente começar a nossa aula, que tal você dar uma força aqui pro canal? Então comenta, curte, compartilha. E se você não é inscrito aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Então bora pra aula? Eu fiz com muito carinho pra você. Então agora eu vou falar para vocês os materiais que você vai precisar para fazer essa peça. Em primeiro lugar, você precisa imprimir o molde que está aqui embaixo na descrição do vídeo. São 3 folhas. A primeira folha vai ser dos espelhos, tá? Tanto da parte externa como da parte interna, né? O forro. Você também vai precisar do molde do bolso do lencinho, que tem essa abertura aqui, né? Que vai ter esse buraco. E também do bolso para as fraldas. E eu preciso falar para vocês uma coisa muito importante na hora de você imprimir. Você precisa imprimir em tamanho real, sem redimensionar. Então, quando você for imprimir, vai lá perguntar nas suas configurações de impressão se você quer reduzir para caber, ou aumentar para caber, ou adequar as margens. Não, você não vai fazer nada disso. Você vai colocar nenhum. Ou você vai colocar tamanho real. Tem que estar em 100% para que o seu molde esteja no tamanho correto. E para isso você precisa salvar esse molde no seu computador. Não pode imprimir da página da web, porque assim que você clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, vai abrir uma página da web com esse documento que tem os moldes. Mas você não pode imprimir direto dali. Você precisa salvar no seu computador, senão vai imprimir no tamanho errado, tá? Depois que você imprimir, você confere aqui nesse quadradinho. E esse quadradinho precisa ter exatamente 3 centímetros. Não pode ser menor e não pode ser maior nem 1 milímetro. Você vai medir aqui, ele vai ter que ter 3 centímetros. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Tá vendo? Ele tem exatamente 3 centímetros. Do outro lado também. Exatamente 3 centímetros. Porque 1 milímetro de diferença aqui dá uma diferença de 1 centímetro mais ou menos na escala total. Então realmente precisa ter a escala certa. Senão você vai ficar com os moldes no tamanho errado e pode ser que não batam as medidas, tá? É muito importante imprimir na escala correta. E agora vamos para os materiais. Você vai precisar de tecido tricoline 100% algodão. Você vai escolher 2 estampas. Eu escolhi essa para o forro e essa para a parte externa. E para fazer a estrutura, eu tô utilizando aqui a manta R2, tá? E eu já vou falar tudo sobre os tamanhos para você. Você também vai precisar de alça pronta, na cor cru, zíper número 5, né, ou zíper largo, eu tô usando aqui o zíper em metro. Você também vai precisar de elástico para fazer o bolso das fraldas e para o acabamento você vai precisar de viés. Então são esses os materiais. Agora vamos falar dos tamanhos que você vai cortar cada parte. Para a parte externa e para o forro, você vai precisar desse molde aqui. Mas eu cortei maior. Olha como ele tá maior do que o molde. Para que você possa fazer uma tela C ou quilt que você quiser na parte externa junto com o forro. Então você corta maior, faz toda uma tela C que você precisa, ou o quilt que você escolher, e depois você coloca o molde aqui em cima, depois que já tiver todo costuradinho, e aí você desenha o seu molde. Inclusive, depois que você desenhar, eu aconselho que você faça uma costurinha um pouco para dentro do risco para segurar todas as costuras do matelassê. E só então você vai cortar na linha do molde que você fez, tá? Então eu já fiz um aqui para mostrar para vocês, que eu fiz o sanduíche, né?
Eu fiz tecido externo, manta e o forro já. E fiz aqui uma telacê. E esse daqui eu deixei assim pra mostrar pra vocês. Presta atenção no sentido da estampa, porque a nossa alça vai ser aqui na parte de cima. Então nós vamos segurar por aqui. Então nós temos que deixar a estampa em pé. Por isso que eu coloquei aqui o sentido da estampa, tá? Pra você saber como cortar o seu tecido. Se o seu tecido não tiver direção, você pode cortar de qualquer jeito, né? Sendo na horizontal ou na vertical, tanto faz. E agora vamos falar dos foles. O tamanho dele é 71 centímetros por 6 de largura. Você vai precisar cortar 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido do forro. O tecido externo você vai colocar na manta. Lembrando de cortar a manta maior, costurar o tecido toda a volta e aí refilar a manta. Temos também a base do anel, porque esse fole vai ser um anel que você vai colocar em volta da bolsa porta-fraldas e essa daqui vai ser a base, que vai ficar aqui embaixo. Essa base tem 11 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. Lembre-se também de verificar o sentido da estampa, por isso eu coloquei no molde para você cortar com 11 de largura e 12 de altura. Você também vai precisar cortar uma vez no tecido externo, uma vez no forro e uma vez na manta. E o tecido externo vai na manta, tá? Para fazer o bolso do porta-lenço, você vai precisar cortar uma vez no tecido externo, uma vez no forro, exatamente do tamanho do molde, tá? E olha como que você vai cortar. Você vai desenhar a volta e o centro, vai espelhar, desenhar novamente, e aí você vai cortar as bordas externas. A borda interna você não vai cortar, porque essa linha vai servir para a gente costurar em cima dela. Fica muito mais fácil dessa forma do que você cortar para depois costurar a volta. Não esquece de cortar aqui os cantinhos da profundidade. Você também vai precisar de um pedaço de tecido de 30 centímetros por 5,5. Eu fiz aqui da cor do forro, né? Cortei um pedaço do tecido do forro para fazer esse acabamento aqui na parte de cima. Mas você também pode fazer com viés se você quiser. Eu preferi fazer com um pedacinho de tecido. Todas as medidas estão aqui no molde, tá? Lembrando também de verificar o sentido da estampa. Olha só, a estampa precisa estar em pé. Então, por isso eu coloquei uma flechinha para demonstrar para você. E agora, para o bolso porta-fraldas, você vai precisar cortar uma vez no tecido externo, uma vez no tecido do forro e também precisa verificar o sentido da estampa. Ela precisa estar assim, em pé. E da mesma forma que o molde do bolso porta-lenço, nós temos aqui meio molde. Você vai desenhar aqui, depois virar e desenhar novamente. E então é só cortar na linha. Além disso, você vai precisar de 16 centímetros do elástico chato, que é esse aqui, pra gente colocar aqui na parte de cima, pra gente poder franzir um pouquinho essa parte aqui e acomodar melhor as fraldas, tá? E as alças eu fiz de um jeito diferente. Eu cortei uma alça pronta de algodão cru. Essa alça tem 2,5 centímetros de largura, tá? E eu cortei ela no comprimento de 30 centímetros. E para fazer um enfeite nessa alça, eu cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 3 centímetros por 30. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu cortei o tamanho de 3 centímetros e dobrei meio centímetro para dentro em cada borda. Ficou parecendo um viés. Então, eu fiz esse acabamento e coloquei aqui por cima. E aí, fica aparecendo o tecido e um pouquinho das bordas da alça de algodão cru. Você também pode usar a alça pronta ou você pode fazer a sua alça, mas a medida final da alça tem que ter 30 centímetros por 2,5, tá? E esse acabamento aqui é bem fácil de fazer. Você corta, né, o tecido com 3 centímetros e aí você vai dobrando aqui com o ferro. Se você sentir dificuldade, que não tiver vincando direito, é só você espirrar um pouquinho de água com amaciante, que eu faço meu próprio líquido de passar, né? Reutilizei essa embalagem. Então eu misturo água com um pouquinho de amaciante aqui e eu espirro no tecido para ele vincar mais fácil. Então você só dobra e passa e fica esse acabamento aqui bem legal. Você também vai precisar de um zíper no tamanho
maior do que o fole. Esse zíper aqui tem aproximadamente 80 centímetros, então eu deixei os 3 dedos aqui de cada lado um pouco maior para facilitar a gente colocar o cursor. E eu vou utilizar 2 cursores para que essa peça abra do centro para as laterais, tá? E para o acabamento da peça, você vai precisar de aproximadamente 1,80 m de viés. Lembrando que todas essas medidas você vai encontrar no molde. Então vamos começar a costurar. Nós vamos pegar aqui para fazer, em primeiro lugar, o bolso do porta-lenço, tá? E o primeiro passo é fechar as preguinhas. Então você vai colocar direito com direito do tecido, dessa forma aqui, ó, e alinhar. E vai costurar aqui e fechar a preguinha. Lembrando que a margem de costura que eu utilizo nessa peça sempre é de meio centímetro ou 1/4 de polegada, tá? Se você fizer com margem diferente, a sua peça vai ter um resultado diferente e pode até não bater todas as medidas que eu tô passando para você, tá? Então é importantíssimo imprimir e costurar certinho com a margem de costura. Um lado eu fiz e ficou assim, olha, com essa pequena profundidade aqui. E agora eu vou fazer do outro lado e na parte da frente também. Pronto, agora com todas as preguinhas costuradas, você vai colocar direito com direito dos 2 tecidos e vai alinhar aqui por cima. Pronto, ó, vou colocar aqui os grampinhos. Se você precisar colocar mais grampinhos, pode colocar, tá? Bom, agora o que nós precisamos fazer é costurar aqui o centro, aonde tá essa parte oval, que é onde vai o buraco mesmo, para colocar ali onde tira o lenço umedecido. E essa costura aqui é na linha, em cima desse risco que você fez. Por isso que eu pedi no começo para não cortar essa parte, né? Então agora a gente vai costurar em cima dessa linha. Aqui, como é uma parte curva que você vai costurar, eu aconselho que você coloque um ponto pequeno para que a sua costura não fique sextavada, né? Fique bem redondinho. Pronto, terminei de costurar toda a volta aqui, olha só. E agora nós vamos cortar essa parte central aqui. E você tem 2 opções. Você pode cortar com uma tesoura normal mesmo e deixar ali meio centímetro de margem de costura. Ou você pode cortar direto com uma tesoura de picote, tá? Porque se você cortar com essa tesoura, você ainda vai precisar fazer os piquezinhos, dessa forma aqui, ó. Ó, fiz um pique grande aqui no meio, eu vou chegar lá perto da costura, cuidado para não cortar a costura. E aí sim, eu vou cortar bem próximo da costura, deixando uma margem. Olha só a margem que eu tô deixando ali, ó. É uma margem pequena. E ficou assim, olha, um buraco no meio. E agora você faz os piques em toda a volta para que essa costura se assente bem legal lá por dentro, tá? E olha só como que eu tô fazendo esses piques, pertinho um do outro, sem chegar na costura, tá? Não chega muito perto. E quem tem a tesoura de picote, já pode cortar direto com a tesoura de picote, vai ficar dessa forma aqui, olha. A partir do momento que você já vai cortando, você já vai deixando os piquezinhos aqui. Bom, agora que a gente já fez os piques, nós vamos passar o forro por dentro desse buraco. Então, você vai colocando para dentro, ó, amassandinho ele aqui, e vai passar o forro todo por dentro do buraco e deixar ele pro outro lado. Vai esticando e puxando, ó. Olha só, dessa forma vai ficar então avesso com avesso, não mais direito com direito. E essa parte aqui do meio você precisa vincar e deixar bem certinho, cada tecido pro seu lado, tá? Vai ajeitando com a mão mesmo e vincando. Nessa hora você pode até passar com o ferro, ajuda bastante. Eu gosto de fazer esse primeiro vinco assim com os dedos mesmo e depois passar com o ferro para assentar. Pronto, ficou assim. E veja como é importante a gente fazer os piquezinhos, porque é só assim que essa parte oval aqui vai ficar bem retinha. Se você não fizer isso, vai ficar todo franzido, engruvinhado, vai ficar feio. Então é muito importante esse procedimento, tá? Bom, agora nós vamos passar uma costura de pesponta aqui em volta dessa parte oval. E você pode passar com a margem de costura normal de meio centímetro ou menor. Bom, agora eu vou passar uma costura de segurança em volta de toda a borda, só para não ficar
soltando assim, para ficar bem certinho um tecido com o outro, tá? E aqui nessa parte aqui das preguinhas, para não ficar acumulado o tecido, né, da margem de costura, você pode colocar a margem do forro para um lado e a margem de costura da parte externa para o outro. E aí você junta aqui as costuras e não ficou muito acúmulo de tecido. E essa costura que eu vou fazer é bem na beiradinha, só para prender mesmo os tecidos, tá? Agora nós vamos pegar a faixinha de acabamento para costurar aqui na parte de cima e nós vamos colocar direito da faixinha com direito da parte externa. Você vai perceber que ficou um pouquinho maior. Eu já deixei maior por segurança mesmo, tá? Para não faltar aqui no nosso acabamento. E aqui você vai costurar, ao invés de com um pé de máquina, você vai colocar 2 pés de máquina. Então, se o meu pé de máquina é de meio centímetro, você vai costurar aqui com 1 centímetro, tá? Se você precisar riscar 1 centímetro aqui nessa faixinha, você risca, vem com a régua e coloca uma linha de 1 centímetro aqui. Se você estiver costurando aqui na máquina industrial ou numa máquina que tem a marcação de meia polegada, você vai deixar o seu tecido bem nessa linha aqui de meia polegada. Olha só, vou até aproximar para você ver. Bem aqui, ó. Para isso você pode utilizar esse guia magnético e colocar ele bem aqui na linha de meia polegada, ou você pode medir 1 centímetro da agulha para fora e colocar o seu guia. Então vamos lá, costurar. Prontinho, a costura ficou assim. E agora nós vamos jogar para lá todo esse tecido e vincar aqui, ó. Todo esse procedimento aqui você pode até fazer no ferro, tá? É até mais fácil de fazer. Bom, depois de vincar, você vai virar assim do avesso e vai dobrar essa borda para encostar aqui, nesta outra borda, dessa forma. E vai vincar. Pronto, dobradinho e vincado, você vai dobrar essa parte aqui por cima e vai esconder a costura anterior, que seria essa aqui. Então, vai dobrar por cima, assim, e esconder. Coloca um grampinho. E você vai fazer isso em toda a extensão. Prontinho, já dobrei todo o tecido e cobri a costura anterior. E agora, nós vamos, ao invés de costurar aqui pela parte de trás, nós vamos costurar pela parte da frente. E como que vai ser essa costura? Nós vamos costurar bem aqui na divisa entre o tecido do acabamento e o tecido externo. Essa costura que a gente faz bem aqui na divisa chama-se costura na vala, tá? É uma técnica que eu aprendi do patchwork, que é uma costura bem na união dos dois tecidos. E se você fez esse procedimento certinho de cobrir a costura anterior aqui, quando você passar a costura na vala, você vai pegar o tecido lá de trás e prender ao mesmo tempo que você costura aqui pela frente. O acabamento fica lindo, porque aqui quase não vai se ver nenhuma costura, tá? E para você acertar bem certinho aqui na vala, né, na divisa entre os dois tecidos, costure bem devagar, não tenha pressa. E olha só como fica bonito esse acabamento aqui, olha, porque a costura quase não se vê, tá? Olha como fica na parte de trás. Prende bem certinho o tecido, olha só. Esse é um dos acabamentos que eu mais acho bonito. E agora você pode cortar esse excesso aqui. E agora nós já vamos colocar o nosso bolso na parte externa. E você vai colocar ele pelo forro, tá? Então, você vai ver assim, ó, vai ficar essa parte aqui. Então, eu vou virar aqui e colocar do jeito que eu quero que fique. Então, se essa parte vai virar para cima, né, para nossa estampa ficar em pé, eu preciso colocar aqui dessa forma, para não ficar de ponta cabeça assim, olha. Tá? Então, eu sei que eu vou colocar aqui o nosso bolso. Mas antes, eu preciso colocar a minha etiquetinha. Essa etiqueta é lá da minha parceira Luciana Cravo. Ela é muito bonita, ela é dourada e muito chique. E eu vou costurar aqui em toda a volta. Chique demais, né? Para comprar as etiquetinhas com desconto, fala que foi minha indicação. O cupom é ISA05. Bom, voltando aqui para o nosso bolso, nós vamos primeiramente encontrar o meio aqui de baixo.
tá? Então, nós vamos dobrar, encaixar preguinha com preguinha, ponta com ponta, e assim nós encontramos o meio. E eu vou fazer um piquezinho no meio aqui e ficou esse Vzinho aqui, ó. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a parte externa. E nós vamos cortar nessa lateral aqui, porque nós sabemos que essa é a parte de baixo do bolso, certo? Para o bolso ficar certinho aqui em pé. Então, aqui é que nós vamos fazer um pique. Pronto, temos mais um Vzinho ali. E agora nós vamos encaixar Vzinho com Vzinho. Agora, nós vamos encaixar aqui a curvinha. Encaixou a curvinha, coloca um grampinho. Vamos encaixar a outra curvinha, coloca um grampinho. E agora, nós vamos encaixar aqui a lateral. E a outra lateral também. E o nosso bolso ficou assim. E agora, nós vamos costurar em toda a volta com uma margem de costura bem pequena, tá? Só para prender mesmo. E eu aconselho que você costure primeiro aqui a parte de baixo, inclusive costura do meio para as laterais, do meio para as laterais, para que não haja arraste de tecido e ele bata certinho o molde, tá? Então vamos lá. Vamos costurar aqui do meio para a lateral primeiro. Legal, esse lado aqui, ó, já tá costurado. E agora nós vamos costurar do meio para as laterais, novamente. Então, nós já temos aqui o bolso porta-lenço umedecido prontinho, olha só. Então, agora vamos fazer o bolso porta-fraldas. E aqui nós precisamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o bolso porta-lenço. Precisamos fechar as preguinhas, tá? Então, a gente vai fazer assim, né? Deixar paralelo aqui também e passar uma costurinha nas 4 partes, tanto da parte interna, né, que é o forro, como da parte externa. Pronto, depois que a gente fez a costura das preguinhas, nós vamos colocar direito com direito e costurar apenas aqui a parte de cima, aqui. Vamos costurar com um pé de máquina mesmo, tá? Pronto, depois de costurado, nós vamos virar para o lado direito e vamos vincar aqui. Se você quiser de novo passar no ferro, também ajuda bastante. Agora nós precisamos costurar um canal para colocar o elástico. Isso vai depender do tamanho do seu elástico, tá? Meu elástico aqui, ele é de 1 centímetro de largura. Eu vou fazer uma costura 2 centímetros aproximadamente abaixo da borda de cima aqui, que dá aqui na linha de 3/4 de polegada da minha máquina. Então, eu vou colocar aqui o meu guia magnético e vou costurar com a borda sempre encostadinha nele aqui, tá? Você pode riscar aí no seu bolso ou pode usar o ímã também. Bom, então ficou assim, essa costura com 2 centímetros. E agora nós vamos costurar o elástico, tá? Esse elástico aqui tem 16 centímetros e ele é de 1 centímetro, como eu falei. Então, nós vamos utilizar o passo elástico para passar aqui no canalzinho. Vamos colocar aqui por um lado. Ó, chegou a ponta aqui desse lado, bem encostadinho aqui, você vai fazer uma costura para prender aqui essa ponta. Pronto, uma das pontas já tá presa e agora nós vamos continuar puxando o elástico aqui. Vamos franzir um pouco o tecido. Bom, chegou a ponta aqui desse lado, tira o passo elástico e vai costurar para prender aqui o elástico também. Prontinho, o elástico ficou assim e agora nós vamos passar uma costura em toda a volta só para prender o forro na parte externa, tá? E agora que eu terminei essa costura de segurança, nós precisamos colocar o bolso na parte externa. Lembrando sempre de verificar a orientação da estampa. Nós precisamos colocar a base do bolso na base da parte externa. A base é sempre a parte de baixo da estampa. Mas nós precisamos colocar o bolso na parte de dentro dessa parte externa aqui. Para isso, você vai fazer exatamente como o bolso porta-lenço. Você vai dobrar ao meio, fazer um pique aqui para achar o meio. Olha ali o Vzinho que eu já achei o meio. E aqui a mesma coisa, você vai dobrar
ao meio, fazer um piquezinho ali e ficou assim o Vzinho. Agora você vai colocar pique com pique, coloca um grampinho e você vai acomodando o restante do bolso. Pronto, com as bordas já acomodadas. Eu vou fazer também da mesma forma que eu fiz com o outro bolso. Eu vou costurar do meio para as bordas dos dois lados, para que o tecido não fique arrastado para lados diferentes, tá? Prontinho! Ficou assim nosso bolso porta-fraldas. E olha só, ele fica bem espaçoso, dá para colocar a pomadinha aqui também. E agora chegou a hora da gente costurar o zíper em um dos lados do fole. Nós vamos colocar direito do zíper com direito do tecido externo. O direito do zíper é essa parte aqui dos dentinhos, tá? Então a gente vai colocar dessa forma aqui, ó, bordinha com bordinha. Lembrando de deixar o excesso aqui de 3 dedos que eu tinha deixado para cada lado pra gente colocar o cursor depois. Pronto, já fixei o zíper aqui com os grampinhos. E agora eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui, tá? Do zíper com a manta e o tecido. Essa costura ainda não é próxima aqui à cremalheira. Nós vamos só prender mesmo o zíper na parte externa para ficar mais fácil de colocar o forro, tá? Eu gosto muito de fazer essa costura com a manta para cima. Pronto, o zíper tá preso. Agora nós vamos vir com o forro aqui em cima. Olha só, colocando o forro aqui. Bordinha do forro com a bordinha aqui que a gente costurou, tá? Então vai ficar direito do forro com o direito da parte externa. Pronto, já prendi aqui o forro, tá? Tá preso. E como eu falei, eu gosto de costurar com a manta pra cima, deixando o tecido lá pra baixo. E costurar agora com o pezinho da máquina encostadinho aqui nos dentinhos. Então essa costura agora vai ser um pouco mais para dentro, não vai ser tão na beiradinha, tá? E aqui nessa peça eu utilizo o pezinho normal, o pezinho padrão da máquina para costurar o zíper. Eu não utilizo o pé de zíper, porque eu não quero que essa costura fique tão estranguladinha ali nos dentinhos. Eu quero mesmo que ela fique um pouquinho mais distante. Tá? Então eu vou utilizar o pé padrão. E olha só como eu aproximei bem a lateral esquerda do pezinho ali da cremalheira do zíper. Terminei essa costura, olha como que ficou do outro lado. E agora nós precisamos passar o forro lá pro outro lado, assim, ó, e deixar só o zíper aqui aparecendo. Então nós vamos agora pro ferro de passar para assentar essa costura aqui, né, que a gente fez por dentro, para depois poder rebater aqui por cima. Prontinho, já passei aqui, olha como é que ficou bem assentadinha aqui. E agora nós vamos passar uma costura aqui nessa parte para assentar, melhor ainda, e fazer uma costura de pesponto, tá? Para não deixar o forro subir aqui para cima do zíper e deixar tudo bem certinho. Essa costura pode ser com o pé de máquina mesmo. E agora, depois da costura de pesponto, nós vamos passar uma costura toda a volta aqui para prender o forro aqui na parte externa, que ainda não tá preso. Já temos um lado do fole prontinho. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, só que do outro lado do zíper. Nós vamos colocar o direito da parte externa com o direito do zíper e vai ficar assim. Nós vamos alinhar aqui, né, as duas partes externas e alinhar aqui a parte externa com a outra borda do zíper. Agora é só passar uma costurinha de segurança como antes. Prontinho, já costurei. E agora vamos colocar o forro. E dessa vez você vai colocar direito do forro com direito do outro forro, tá? Dessa forma aqui. Mas você vai alinhar a borda de cima do forro com a borda aqui de cima do zíper. E aqui nas laterais também. E agora com a manta pra cima e o pezinho bem aproximado ali da cremalheira, você vai fazer a costura definitiva. Terminada essa costura, também vamos lá pro ferro para abrir, né? Colocar forro com a manta para poder fazer o pesponto aqui desse lado. Já fiz o pesponto, então, dos dois lados. Já prendi o forro na manta. E agora nós precisamos colocar o cursor, tá? E aqui você pode ver
aqui os dois lados do fole não ficaram bem encontradinhos, ó, tá? Meio centímetro aqui de diferença de um lado para o outro. Então a hora de corrigir isso é agora, quando vamos colocar o cursor. Porque quando a gente for colocar o cursor, a gente pode alinhar essas duas partes do fole para deixar aqui bem retinho, tá? Então por isso eu vou separar os dois lados do zíper, mas se você terminou de costurar e aqui ficou bem alinhadinho, você não precisa separar as duas partes do zíper. Você pode só colocar o cursor de um lado e o outro cursor do outro lado. Com as duas metades separadinhas, eu vou alinhar aqui, ó, agora tá alinhado. E vou colocar um desses clips grandes aqui, só para deixar presinho os dois lados do zíper, tá? E agora eu vou alinhar aqui em cima os dois lados do zíper para poder colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu vou usar aquela técnica que eu já ensinei em outros vídeos, que é cortar um pouquinho dos dentes aqui do lado esquerdo. Feito isso, é só colocar a parte arredondada do zíper primeiro do lado direito e depois encaixar do lado esquerdo, tá? Eu tirei o grampinho que tava me incomodando aqui e vou encaixar. Você olha se ficou alinhado. Ok, ficou alinhado, então eu vou fechar todo o zíper e tirar o cursor novamente, para deixar toda essa parte aqui fechada, tá? E vamos encaixar o cursor aqui novamente. Encaixei de novo. E vou ver se não ficou abaulado para nenhum dos lados. Aqui ficou ok o cursor. Então, ótimo, o cursor desse lado ficou assim. Agora nós vamos colocar o cursor do outro lado. E nós vamos primeiro alinhar aqui, igual a gente fez do outro lado. Abrir, cortar os dentinhos aqui do lado esquerdo. E dessa vez, como o zíper já está fechado, a gente só vai colocar o cursor e pronto. Vai deixar ele centralizado junto com o outro. Joia, agora com os dois cursores já colocados, nós vamos passar uma costura aqui para selar essa borda e não escapar o cursor aqui, tá? Pode dar alguns retrocessos, inclusive. Vou alinhar aqui o zíper e passar o isqueiro para fazer o acabamento dos dois lados. Terminamos essa parte do fole. Agora nós vamos fechar o anel. Tá? E para isso nós precisamos dessas outras duas partes aqui, que é a base do fole, né? Ou a base do anel que vai em volta da nossa nécessaire. Você vai reservar o forro e vai utilizar primeiro essa parte externa aqui. Você vai ver que a estampa em pezinho, ela vai bater direitinho aqui com o tamanho do fole. E aí você vai deitar direito com direito e vai costurar aqui. Perceba que se você colocar assim, vai ficar menor. Então, se atente ao tamanho, porque como essa parte aqui, ela é um retângulo com 1 centímetro de diferença de um lado, pode ser que você se confunda, porque é quase um quadrado, né? Então, verifique se o tamanho tá batendo mesmo. Então, se você fez com as medidas e a margem de costura que eu indiquei, vai bater certinho. Vou fazer uma costura de segurança. Ainda não fiz a costura com a margem de costura de meio centímetro, né? Porque agora eu vou colocar direito do forro com o direito do forro aqui também. Então vai ficar dessa forma, um sanduichinho. Nós já temos aqui costurado essa parte com a manta, né? Lembrando também de se atentar ao tamanho do tecido do forro para bater bem certinho. Como sempre, eu vou costurar aqui com a manta para cima e agora sim você pode passar uma costura com a margem de costura normal, que é de meio centímetro. Pronto, olha só como é que ficou. Parte externa para um lado, forro para o outro. E nessa parte aqui, se você sentir segurança para costurar os dois ao mesmo tempo, você pode fazer isso. Eu gosto de costurar primeiro a parte externa, fazer uma costura de segurança para depois vir com o forro. E agora presta bastante atenção no que eu vou fazer, porque esse é um acabamento interno, que evita da gente usar viés na parte do fole, tá? Então você vai vir com essa parte externa aqui, esse retângulo que você costurou, e vai colocar direito desse retângulo com direito do outro lado do fole.
assim. E aí a gente vai formar o anel que eu falei. Então você vai alinhar bem aí. Pronto, vamos costurar bem na beiradinha. Olha só como é que ficou. Por enquanto, temos o retângulo costurado aqui na parte externa e o forro costurado só de um lado. Agora, nós precisamos encaixar esse forro aqui, essa parte do forro, nessa parte aqui. Você vai dobrar todo o seu folha aqui pro lado, ó, e vai colocar ele para dentro, assim, bem dobradinho. E vai colocar o forro, essa borda de cima do forro, aqui, ó, nessa parte que ainda tá sem costurar o forro. Assim, dessa forma. E você vai fazer uma costura, como sempre, do lado da manta, aqui com um pé de máquina. Vamos fazer de novo? Eu vou mostrar para você como fazer, porque essa parte pode ser um pouco mais desafiadora. Vamos lá. Estamos assim, com o anel costurado apenas na parte externa, tá? E o forro tá solto, mas nós não podemos costurar ele aqui, nós precisamos fazer o acabamento interno, ou seja, colocar direito do forro com direito do forro, para que ele fique com o mesmo acabamento que aqui, tá? Ó, os dois tecidos estão com a margem de costura para dentro. Então, vamos fazer novamente. Abre aqui, vou colocar essa parte aqui do forro para cima, com o zíper ainda sem acabamento aqui, e vou dobrar, ó. Dobrei para dentro e vou dobrar aqui em cima também um pouco, ó. Pronto, agora o forro tá com o direito para cima e eu já posso encaixar lá em cima. Olha como que ficou agora. Tá? Ficou essa parte aqui dobradinha pra gente poder costurar aqui sem essa parte nos atrapalhar. Então, vamos costurar aqui com um pé de máquina. Pronto, costurei aqui com um pezinho de máquina e agora é só você desvirar, colocar essa parte pra dentro. E olha como vai ficar bonito esse acabamento aqui. Porque vai ser o acabamento interno, o forro vai ficar com a margem de costura escondida e a parte externa também vai ficar com a margem de costura escondida. E agora é só a gente passar uma costura de pesponto aqui para assentar. Pode ser com um pé de máquina mesmo. Pronto, agora eu vou costurar aqui as laterais. E ficou assim, olha só. Se um dos lados ficou 1 milímetrozinho maior, você pode refilar, tá? Sem problema. Ó, aqui eu vou dar uma pequena refiladinha. E pronto! Temos o nosso anel prontinho para aplicar na parte externa da nossa necessaire. E antes da gente aplicar lá o anel, nós precisamos costurar aqui o detalhe da alça. Você vai deixar esse detalhe bem centralizadinho na alça e vai costurar as duas laterais aqui. E eu aconselho que para fazer essa costura, na parte de cima você coloque a cor da linha que você quer, colorida, né? Que combine com o seu tecido. Mas na linha da bobina, eu aconselho que você coloque uma corzinha crua ou branca, para ficar mais escondidinha aqui. Eu vou colocar a linha branca, tá? E essa costura é bem na beiradinha, tá? Não faz com um pé de máquina inteiro. Uma das alças ficou assim, a linha branca se escondeu aqui na alça, né? Vou fazer a mesma coisa com a outra. E a minha dica para essa alça ficar bem retinha e não ficar com um aspecto torcido é que você costure as duas bordas pro mesmo lado, ou seja, se você costurou daqui para cá, nessa parte aqui do lado esquerdo, você também costura daqui para cá. Porque aí o arraste do tecido vai ser pro mesmo lado e sua alça não vai ficar com aspecto de torcido, tá? Prontinho, e olha, como o arraste foi pro mesmo lado, sobra um pouco de tecido pro mesmo lado. Então a gente dá uma refiladinha aqui. E agora pra gente posicionar a alça, nós temos que ver a estampa, ou seja, na parte de cima da estampa. Nós vamos achar o meio com um pique, como eu fiz aqui, e medir 2,5 centímetros para cada lado e posicionar a alça sem torcer no risquinho de 2,5 centímetros. Então vamos fazer aqui com esse lado. O primeiro lado eu já adiantei, então eu vou fazer esse daqui aqui com vocês no vídeo. Pronto, achei o meio. Agora eu vou medir 2,5 centímetros e vou riscar. Risquei ali com o giz
E vou posicionar o direito da alça com essa parte aqui do risco. Então, vai ficar a alça para fora do risco, tá? E sem torcer, você vai trazer o outro lado da alça, ó, sem torcer. Não faz assim, olha. A alça fica torcida, fica errada. Então, puxa ela retinha e sem torcer, traz ela aqui da mesma forma, alinhando a borda nesse risco aqui, deixando a alça pro lado de fora. Pronto, agora é só fazer uma costura de segurança para prender as duas alças. Pronto, alças aplicadas. Agora nós precisamos colocar o fole nos espelhos. E nós precisamos achar os centros de todas essas partes aqui. Tanto do fole, né, esse anel, como aqui das duas partes externas. E é bem simples. É só você dobrar ao meio, na borda maior, né, porque essa é a borda maior. Pronto, aqui já achei. Do outro lado também. Pronto, ó, encontrei o centro aqui das laterais, né, das bordas maiores. E os centros da parte superior da base nós já encontramos. Nós já temos o pique aqui de quando a gente foi centralizar a alça. E nós já temos o pique aqui de quando a gente foi centralizar o bolso. Você pode até reforçar esse pique se necessário, tá? Aqui na outra parte externa, que é o porta-lenço, nós temos aqui em cima o pique já feito para centralização da alça. E nós temos aqui na lateral o pique já feito também, que foi quando a gente centralizou o bolso. Então, precisamos encontrar o centro dessa parte aqui e da parte de baixo. Pronto, já fiz aqui embaixo, aqui na lateral. Então, as duas partes externas já estão divididas em quadrantes. Agora, nós vamos fazer a mesma divisão aqui no fole. Para isso, você vai pegar a base aqui embaixo, que é onde não tem o zíper, e você vai juntar as duas costuras, olha. Pronto, juntei as duas costuras e vou fazer um pique aqui e aqui também, tá? Dos dois lados. Pronto. Dois piques, aqui encontramos os centros da parte de baixo. Continua dobrado assim, exatamente onde a gente fez o pique, e você vai imediatamente do lado oposto. E vai fazer um pique também, porque aqui vai ser o meio da parte de cima. Pronto, vou fazer mais um pique aqui. E olha só, temos mais dois piques. E para fazer os próximos piques, a gente vai unir esses dois piques que a gente fez aqui, ó. Esse de cima com o pique lá da base, assim, ó. Pronto, unidos. Aqui também. Certo, agora nós vamos fazer um pique aqui e um pique aqui, dos dois lados. Pronto, já tá dividido em quadrantes. Olha só como é que ficou o pique aqui, um de cada lado. E aqui também. Então, isso quer dizer que eu fiz um pique na base, um pique no topo e um pique em cada uma das laterais dos dois lados. E isso vai ajudar imensamente a posicionar o fole nos espelhos, para que não sobre de nenhum dos lados. Vou pegar o primeiro lado aqui, nós sabemos que aqui precisa estar a base, certo? Então, nós vamos pegar a base, que é essa aqui, e colocar direito do pique com o direito do pique. Virei o fole do avesso e agora eu vou colocar pique da base com o pique da base. Assim, ó. Pronto. Agora nós vamos pegar o pique do topo e unir com o pique do topo também. Pronto. Unido. Então, nós temos aqui base e topo, ok. Agora, nós vamos colocar o pique da lateral com o pique da lateral. E do outro lado, a mesma coisa. E só agora nós podemos distribuir o restante desse volume aqui nas laterais, porque a gente tem certeza que os quadrantes estão batendo, tá? Então, vamos distribuir. Aqui nesse canto, você pode optar por fazer dois piquezinhos assim, olha, dois cortezinhos, para que esse canto curvo se assente melhor. Olha só. E você vai fazer isso em toda a volta aqui da parte externa, distribuindo o fole igualmente.
Olha como bateu certinho o fole com a parte externa. Fazendo dessa forma, dividindo por quadrantes, fica muito mais fácil, tá? E se você costurou do jeitinho que eu falei, com as margens de costura que eu indiquei, vai bater exatamente o fole com a parte externa. Bom, então o que eu faço para costurar essa parte? Eu vou costurar aqui apenas na beiradinha. Eu não vou fazer uma costura de um pé de máquina, porque depois que eu vou colocar o viés, aí sim eu vou fazer a costura definitiva. Essa costura agora é para prender o fole no espelho, tá? Para fazer essa costura, eu vou amassando o fole pro lado e vou passar essa costura em toda a volta. Então você vai sempre afastando esse volume assim e passando bem na beiradinha aqui o pé da máquina. Se te ajudar, você pode abrir o zíper, porque aí fica menos volume para você lidar aqui, né? Então você pode ir colocando pro lado e apertando aqui só uma das partes do fole, e essa aqui não incomoda mais. Terminei essa parte, o fole já tá preso. Aqui a única coisa que eu preciso fazer um alerta é que você coloque o bolso porta-lenço sempre pra dentro. Você vai empurrando o tecido dele pra dentro para que você não costure assim, tá? Para que você não costure a sobra dele pra fora. Bom, agora nós vamos colocar a outra parte do fole na outra parte externa. E você vai fazer a mesma coisa, juntar os piques e costurar em volta. Não tem diferença nenhuma nessa parte aqui, tá? Ó, direito com direito da base, direito com direito do topo e também das laterais. E agora é só distribuir e costurar. Eu vou fazer essa parte aqui porque é igualzinha a outra e já mostro pra vocês como que ficou. Pronto, já coloquei o fole aqui também. E olha que legal, já tá quase pronto. Vou até desvirar aqui pra você ver como que ficou. Olha só que bonitinha que já tá ficando. Então a nossa bolsa porta-fraldas já está assim. Mas ainda precisamos fazer o acabamento interno de viés. Bom, então agora vamos colocar o viés. E você vai precisar de 2 pedaços de aproximadamente 85 centímetros, tá? Um pedaço pra cada lado aqui do fole. Você vai olhar aí no seu viés qual é a menor dobrinha. Sempre tem uma dobrinha aqui que é um pouquinho menor e você vai começar por essa dobrinha. Eu tô vendo aqui que a dobrinha do lado de cá é um pouquinho menor, então eu vou inverter aqui para começar por essa dobra. E aqui eu vou posicionar em uma das laterais dessa forma aqui e vou fazer um triângulo para fazer o acabamento dessa forma. E vou costurar toda a volta bem em cima da divisa entre a borda da dobrinha e o meio do viés. Bem aqui, ó. Chega aqui mais perto para mostrar, ó. Nós temos aqui a dobrinha que tá encostada na borda e nós vamos costurar bem aqui. Então, nós não vamos desdobrar a parte que já tá dobrada do viés, nós vamos costurar aqui. Isso, essa distância aqui, dá aproximadamente 1/4 de polegada, que é o pé da máquina industrial, tá? Então, você vai seguindo aqui essa margem. E aqui você vai fazer do mesmo jeito que você fez na hora de costurar, né? Unir o fole com os espelhos, vai afastar aqui a parte do fole e vai acomodar o viés aqui na curvinha, tá? Não puxa muito esse viés, não estica ele demais, só acomoda mesmo. Olha só como é que eu fiz aqui, eu acomodei e segurei aqui com a outra mão. Chegando aqui no final, eu vou fazer mais um triângulo, né? O triângulo do início tá lá, eu vou fazer mais um aqui. Pronto, agora a gente corta o excesso. E agora nós temos que passar esse viés todo pro outro lado, né? Para cobrir a costurinha anterior. E perceba que nós vamos passar realmente só para cobrir a costura anterior. Você não vai puxar demais esse viés, tá? Aqui nessa parte do acabamento, né, que é dos triângulozinhos, você vai dobrar essa parte para dentro até aqui, ó. Você vai fazendo essa escadinha até chegar aqui no próximo triângulo. E aí sim você pode dobrar tudo para dentro. Assim. E olha como que fica aqui do lado de fora. Eu gosto dessa dobradinha que eu dou ali por dentro, porque diminui o volume aqui na hora de costurar. E eu vou sempre prendendo com os grampinhos para me ajudar. E como eu falei, essa dobradinha que a gente dá aqui vai ser só para cobrir a costura anterior. Não puxa muito esse viés,
porque senão na hora que você for costurar aqui, você vai costurar muito pra dentro do outro lado, tá? Então, ó, só cobre e coloca o grampinho. Depois que eu coloquei todos os grampinhos, agora eu vou costurar por cima. Eu já tinha costurado aqui por baixo, né? E agora eu vou costurar aqui por cima. Agora é só costurar bem na beiradinha esse viés e cuidar aqui para colocar todo o volume para dentro. A aplicação do viés fica assim, olha só. E por dentro ela fica assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Mas como eu já fiz essa parte inteirinha aqui mostrando pra vocês como faz, eu vou fazer essa parte sem filmar e já mostro pra vocês a bolsa porta-fraldas já prontinha. Terminamos nossa bolsa porta-fraldas. Olha que linda que ela ficou. Vou mostrar pra vocês aberta. Olha só, ficou o espacinho aqui pro lenço umedecido e pras fraldinhas e também a pomada. E o acabamento do viés ali ficou escondidinho. E é isso, uma bolsa super prática, com uma alça diferente e super vendável, né? Terminamos a nossa aula! E aí, curtiu essa peça? Então já deixa aqui pra mim nos comentários pra eu saber a sua opinião. Também já curte e compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo. Se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!